Calcule funções a partir de seus grafos. Eita, professor, que parada é essa? Olha para cá. Calcule o valor de saída y quando o valor de entrada x é menos 1. Ai, professor, mas cadê a fórmula? Cadê lá, não é, a maquinazinha para que a gente possa fazer as contas? Então, a ideia aqui, ela é a mesma, sendo que numa linguagem geométrica, ou seja, numa linguagem de desenho. Eu vou explicar para você. Na questão anterior, eu tinha desenhado essa maquinazinha, não foi? Essa maquinazinha funciona da seguinte maneira. Jogue um número dentro dela, faça as contas, e aí eu vou te dizer o que é que sairá dela. Aqui, pessoal, a máquina, ela foi apagada. Alguém chegou e apagou a nossa máquina. E aí a gente não sabe qual é a forma. Mas, em contrapartida, jogaram vários números nessa máquina antes de apagá-la e saíram marcando aqui, ó, no que a gente chama de sistema de coordenadas cartesianas. Eita, professor, que nomezão. Que negócio é esse? Existe uma máquina, e aí deixa eu colocar aqui, ó. Essa máquina, ela é alguma coisa do tipo y igual a alguma operação com x. Entende? E aí, se você me disser o valor de x, eu te direi o valor de y. O y é dado em função de x. Tá legal. O que foi que aconteceu? Jogaram vários valores para x, calcularam os vários valores de y, e aí, só um momentinho, deixa eu só colocar esse camarada aqui para carregar. Jogo rápido. Pronto, senão a aula ia terminar com o computador descarregado, então, pessoal. Vamos lá, eu estava dizendo o seguinte, ó. Jogaram vários valores para x, calcularam vários valores de y e marcaram aqui nesse sistema de coordenadas, que também é conhecido como plano cartesiano. Existia um camarada lá na França chamado René Descartes. Ele foi um filósofo, um matemático. Ele foi um dos primeiros a trabalhar com essa ideia de você pegar uma reta na horizontal, que a gente chama de reta real, com todos aqueles números que a gente já aprendeu, números naturais, números racionais, números irracionais, entende? E colocar aqui na horizontal. O zero aqui no meio, os positivos para cá, os negativos para a esquerda, né? Os positivos para a direita, os negativos para a esquerda. Depois ele pegou essa mesma reta horizontal e colocou na vertical, pessoal. É a mesma reta, ó. Zero no meio, acima positivos, abaixo negativos. Vocês entendem? E aí ele pensou no seguinte, olha só, como é que funciona esse sistema? É um sistema de endereços. Você, para marcar um ponto, por exemplo, deixa eu marcar um ponto aqui vermelho. Esse ponto aqui, pessoal, que está aqui em cima, deixa eu destacar. Esse ponto ele tem dois endereços. Um endereço de x e um endereço de y. Você quer ver uma coisa? Pessoal, qual que é o endereço de x desse ponto? Aí você olha para cá. Eu vou ter que descer um tracejado aqui. Eu vou ter que descer um tracejado aqui, ó. Pá, pá, pá. Isso a gente usa uma reguinha. Ah, ô pessoal, que número é esse daqui depois do 8? É o 9. É ou não é? Ah, legal. Agora, em relação à reta y, qual vai ser o endereço desse ponto? Aí fica claro aqui por essa linha, que é o 8. Mas deixa eu tracejar só para ficar ainda mais claro. Você entende? Ah, aí você diz assim, ó, por exemplo, se eu chamar esse ponto de ponto A, vou colocar aqui um A. Aí eu digo assim, olha, o ponto A, ele está no endereço x igual a 9 e y igual a 8. Então, professor, repete aí que eu estou quase entendendo. O que eu quero que você entenda é o seguinte, essa linha azul, ela é um conjunto de pontos que saíram dessa brincadeira aqui das funções. Pegaram vários valores de x,
vários valores de y e marcaram aqui nesse sistema de coordenadas. Esse ponto A que eu acabei de destacar, ele tem os endereços x igual a 9 e y igual a 8. Falando nomes agora, os nomes oficiais, porque primeiro eu falo os nomes, os apelidos, os nomes de brincadeira, só para facilitar a memorização. Mas os nomes oficiais que a galera encontra no livro, que a galera vai encontrar na Prova Brasil, que a galera vai encontrar no IFAL, são os seguintes. Os valores da reta x são os valores do eixo x, que são chamados de abscissas. Eita, professor, o que é uma abscissa? A abscissa são os números na horizontal. Ah, professor. Já no eixo y ou na reta y, os valores não são chamados de abscissas, só para diferenciar. Assim como a reta deitada a gente chama de horizontal e a reta em pé a gente chama de vertical. A reta y, ela só possui ordenadas. Então, os valores que estão aqui na vertical são chamados de ordenadas. Os valores da horizontal são chamados de abscissas. Simples assim. Cada pontinho desse possui uma abscissa e uma ordenada. Um par de números organizados, onde primeiro vem o valor de x. Deixa eu colocar aqui. Primeiro vem o valor de x e depois o valor de y. Tá certo? Agora vamos responder a questão. Olha como fica mais fácil. Calcule o valor de saída y quando o valor de entrada x é menos 1. Caramba! Ô, pessoal, onde que está o menos 1 nessa figura aqui? Eu quero que vocês me digam. Onde é que está o menos 1? Deixa eu colocar de verde. O menos 1, valor de x. Ah, o Nicolas está dizendo não tem. Na verdade tem, porque veja, você percebe que eu coloquei aqui o 9? Ele já tinha, eu só apenas escrevi o número 9, mas ele é representado aqui por esse tracinho, depois do 8. Então, veja, aqui é o 2, aqui seria o 1, é ou não é? Aqui no meio, no centro, que a gente chama origem do sistema, é o 0. E logo antes, quem é que aparece, pessoal? Menos 1. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Esse tracinho, ele representa o menos 1. Vocês entenderam? Professor, entendi. Quer dizer, mesmo que não apareça, eu posso colocar, porque ele já está, é verdade. Por exemplo, aqui, entre o menos 8 e o menos 6, esse tracinho representa o menos 7, e por aí vai. A questão que é que você olhe apenas para o menos 1. Então, vamos olhar para esse camarada daqui. Menos 1. Então, todo mundo olhando para aqui. Pessoal, esse menos 1, ele está associado a qual valor de y? Pois, professor, como é que eu sei? Aí você vai ter que olhar para a linha zoom. Se você fizer um tracejado, como eu fiz aqui, ó, faz um tracejado, vai. Então tá, vou pegar aqui e vou começar a tracejar, até tocar na linha azul, tá certo, pessoal? Toquei na linha azul. Agora vira até você chegar aqui no eixo Y. Virei. Fala para mim, qual é esse número que está representado por esse tracinho? Aí você vai perceber que é o 4, 6, depois o 8. Então ele é quem? Ele é o 7. 7. Perfeitamente, muito bem. Rapaz. Professor, quer dizer que quando na função o x for menos 1, nesta função que gerou este gráfico, como a gente viu, existem muitas funções. Então, eu peguei 4 tipos de funções aqui e calculei com vocês. Esta é mais uma função. E ela tem o seu gráfico. E nesse gráfico, quando o x vale menos 1, eu faço aqui o tracejadozinho, ó. E aí venho para o y. E aonde eu chegar no y é o valor de y. Aí eu vou dizer, quando x é menos 1, o y é 7. Aí eu chego aqui e coloco o 7. Tá certo? Vamos pegar mais 3 exemplos. Vamos lá. Calcule o valor de saída y quando o valor de entrada x é 7. Então, pessoal, com vocês, onde que está o x igual a 7? Digam aí para mim. Eu preciso do x valendo 7 para descobrir o y. O x igual a 7, a galera vai achar
no eixo X, ó, na reta horizontal, tá certo? Diga para mim, onde é que eu vou marcar o 7? Entre o 6. Entre 6 e o 8. Isso, muito bem. Então, vou colocar aqui, ó, 7. Ah, legal, professor. E aí, o que é que eu faço? A brincadeira do tracejado. Vamos fazer? Então, tá. Subindo aqui até tocar na linha. Toquei na linha. Agora eu vou lá para o eixo Y, para descobrir a ordenada dessa abscissa. E aí eu faço o tracejadozinho bonitinho. Ah, rapaz, que beleza, você chegou em que valor? Você chegou no 4. Então você diz o y é igual a 4. Vocês entendem? Isso é tranquilo, né? É como se fosse um joguinho. Aqueles joguinhos de batalha naval, onde o cara, não é, ele precisa lançar um míssil, e aí ele diz dois valores, não é assim? Quando você monta aquela tabelinha. Aquele jogo de batalha naval, ele foi inspirado aqui na ideia de René Descartes, tá certo? E René Descartes, em homenagem a ele, o nome René Descartes, em francês, em latim é Renatus Cartesius. Aí, em homenagem a ele, a gente chama isso de plano cartesiano. Então, onde vocês lerem a palavra cartesiano, vem de René Descartes, em homenagem a ele. Right? Mais dois aqui para a gente terminar esse tipo de questão. Calcule o valor de saída y. De novo, ele quer que você descubra o y, ele vai lhe dar o x. O x é 6. Cadê o 6? Olha o 6 aqui, ó. Ah, ele já está destacado. Tá? Então, de novo, pessoal, pega lá e faz o teu tracejado até a linha, que é o gráfico da função. O gráfico da função é o azul, é a linha azul. Pronto, cheguei aqui. Aí agora eu vou até, não é, o eixo y, e aí a galera não vai demorar a perceber que você vai chegar no número 8. Ah, então quando x vale 6, o y vale 8. Em outras palavras, se a gente tivesse no formato da máquina, ao jogar aqui 6, sairia 8. A mesma coisa aqui. Ao jogar menos 1, sairia 7. A mesma coisa aqui. Ao jogar o x igual a 7, sai o y igual a 4. E aqui acabamos de descobrir, quando o x vale 6, sai o y igual a 8. A última questão desse tipo. Calcule o valor de saída y quando o valor de entrada x é igual a menos... Opa, é igual a 4. Eu ia dizer menos 4. Não, é 4. Eita, professor, e agora? Vamos dar uma olhada. O 4 está aqui, já está destacado. Eu vou ter que subir, tocar lá na linha azul e depois virar para chegar até no eixo Y. E não vai ser difícil, porque a linha azul já está aqui, ó. Vocês percebem? E observe como essa malha quadriculada, ela ajuda a galera a visualizar bem, não é? Ó, se eu for tracejar, eu já vou chegar logo na linha azul. Eu já tropeço na linha azul. Ok, toquei na linha azul, professor. O que é que eu faço agora? Agora eu vou na direção do eixo Y. Do eixo Y. E aí eu vou chegar aqui. Esse tracinho daqui, pessoal, qual é o valor de Y? O 0. Isso. O 0 é no centro, depois logo 1. Ah, muito fácil, cara. Diga aí. Então, quando x é 4, o y é igual a 1. Então, eu vou chegar aqui e colocar y igual a 1.